Segunda Guerra Mundial foi um evento na história que continua a nos fascinar, a nos envolver em seus mistérios e a nos fazer questionar o que realmente aconteceu. Uma época de desafios, estratégias e segredos bem guardados. Mas o que acontece quando o passado profundo, sepultado sob anos de história, ressurge das cinzas? Se prepare, porque nesse vídeo vou revelar descobertas incríveis e segredos obscuros desse passado, lançando uma nova luz sobre os acontecimentos daquela era tumultuada, que foi um dos períodos mais decisivos e marcantes da história da humanidade. O que você está prestes a ver aqui vai te surpreender e mudar sua percepção sobre a Segunda Guerra Mundial para sempre. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Vamos a ele! O Exército Fantasma. Durante a Segunda Guerra Mundial surgiu uma operação única que deixou sua marca discreta e crucial na vitória dos aliados, conhecido como o Exército Fantasma. O Exército Fantasma não era um exército normal, com soldados de verdade. Era um grupo de pessoas especiais como artistas, atores, engenheiros e outros que eram bons em enganar os outros. Eles tinham uma missão super importante: confundir os inimigos para que não soubessem o que os aliados estavam fazendo de verdade. Assim, eles criaram ilusões que fizeram os inimigos pensarem que tinham muitos amigos ao redor, quando na verdade não tinham. O poder da ilusão visual era alimentado por tanques infláveis, aeronaves falsas e até mesmo estruturas fictícias que simulavam instalações militares em grande escala. A atenção e os recursos alemães foram desviados com sucesso, concedendo vantagens táticas aos aliados em inúmeras ocasiões. Embora oficialmente mantidos em sigilo até a década de 1990, o impacto do Exército Fantasma na guerra era profundo. Ele é creditado por salvar milhares de vidas desviando as forças alemãs, especialmente nas fases finais do conflito. Hoje, as estratégias geniais do Exército Fantasma são celebradas em documentários e museus, refletindo seu legado duradouro. O Ouro de Yamashita. Um general japonês chamado Tomoyuki Yamashita estava nas Filipinas e durante a Segunda Guerra há relatos de que ele escondeu uma enorme quantidade de ouro e tesouros em túneis e cavernas quando a guerra estava quase acabando. Dizem que esse ouro veio de lugares do Sudeste Asiático que os japoneses tinham conquistado. Eles pegaram ouro e levaram para as Filipinas com planos de levar de volta para o Japão depois. Porém, o tesouro ficou escondido e ninguém conseguiu encontrar mais. Alguns anos depois, em 1970, um senhor das Filipinas chamado Rogelio Roxas disse que achou parte desse tesouro. Ele brigou na justiça com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, porque Marcos tomou posse do que ele tinha encontrado. Isso chamou a atenção do mundo todo. E mesmo com muitas buscas e histórias de tesouros encontrados, ninguém conseguiu provar que o ouro de Yamashita existia de verdade. Mas a história do tesouro perdido é tão interessante que muitas pessoas ainda procuram por ele e têm muitas ideias diferentes sobre onde ele está. Talvez você deve comprar uma passagem para as Filipinas e entrar nessa busca de ouro. E quando você achar, lembre-se de nós, por favor. Afinal, estamos revelando o ouro para você. O naufrágio do ISS Indianápolis ocorreu durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial e permanece como um dos incidentes mais trágicos da história da Marinha dos Estados Unidos. Esse navio estava ajudando a levar partes da bomba atômica para a ilha de Tinian. Mas o navio foi atingido por um torpedo de um submarino japonês nas águas do Mar das Filipinas em 30 de julho de 1945. Dos 1.200 tripulantes, apenas 316 sobreviveram. Muitos tiveram problemas por causa do frio da água, falta de água para beber e até ataques de tubarões. Os destroços do ISS Indianápolis permaneceram ocultos por mais de 70 anos. Somente em 2017, com a ajuda de avanços tecnológicos e a dedicação de uma equipe de pesquisa liderada pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen, a localização dos destroços foi revelada a mais de 18 mil pés abaixo da superfície do oceano.
Essa descoberta trouxe uma sensação de encerramento para os sobreviventes e familiares das vítimas, relembrando a trágica jornada do navio e os sacrifícios daqueles a bordo. O refúgio de Hitler. Berlim é uma cidade muito grande e nela tem um lugar chamado Bunker da Fúria. Esse é um lugar debaixo da terra, como um esconderijo onde Adolf Hitler ficou nos últimos tempos da Segunda Guerra Mundial. Esse esconderijo era parte de um prédio chamado Chancelaria do Reich. Dentro do Bunker da Fúria tinha muitos quartos diferentes. Alguns eram para Hitler ficar e outros eram para ele conversar com seus amigos mais próximos. Havia até um consultório médico particular. Quando o Exército Vermelho invadiu Berlim, em 1945, Hitler e um círculo restrito de assessores, junto com sua companheira Eva Braun, se refugiaram no bunker. E foi no dia 30 de abril de 1945 que Hitler e Braun supostamente tiraram suas próprias vidas. Hoje em dia, perto do Memorial do Holocausto, tem uma placa que conta sobre o bunker. O governo alemão resistiu a pedidos de escavações ou maiores comemorações do local, a fim de evitar que se torne um foco para sentimentos neonazistas. Mesmo que quase não tenha nada lá agora, o Bunker da Fúria é lembrado como um símbolo do tempo difícil quando Hitler estava no poder. O trem de ouro nazista. Uma das lendas duradouras que emergiu na Segunda Guerra Mundial é o conto do trem de ouro nazista. A história se desenrola em 1945, à medida que as forças aliadas avançavam. Um trem alemão, repleto de joias de ouro e artefatos de valor inestimável, foi supostamente despachado de Breslau, Polônia. Este trem, altamente blindado, teria desaparecido em uma rede de túneis sob as montanhas da Coruja, uma colossal empreitada de construção nazista. Essa história ficou famosa novamente em 2015, quando duas pessoas disseram que acharam um túnel escondido usando um aparelho especial. Mas, na verdade, o trem de ouro é um mito, ou seja, algo que muitas pessoas falam, mas não têm certeza se é verdade. Algumas pessoas acreditam que o trem existiu por causa de relatos de pessoas que viram algo parecido e de papéis que os nazistas tinham. Mas outras pessoas acham que é só uma história que cresceu depois da guerra. A Enigma. No cenário vasto e sombrio da Segunda Guerra Mundial, surge um ícone inconfundível: a máquina Enigma. A Enigma era uma máquina bem estranha, mas era muito importante. Um senhor muito inteligente chamado Arthur Scherbius inventou essa máquina e, no começo, ela era usada para as coisas normais, como fazer contas e escrever mensagens. Mas, com o tempo, os soldados da Alemanha viram que ela podia ajudar eles a mandar mensagens secretas que ninguém mais entenderia. A Enigma tinha botões e peças que mexiam as letras das mensagens, como um quebra-cabeça bem difícil. E os soldados foram tornando a Enigma cada vez mais complicada, colocando mais peças e botões nela. Os soldados alemães usavam essa máquina para mandar mensagens secretas e ninguém conseguia descobrir o que estava escrito nelas. Essa máquina foi como uma superpoderosa ferramenta para os soldados alemães, permitindo a transmissão segura de informações estratégicas. E ela os ajudou a fazerem planos de guerra e mandar mensagens para os submarinos diretamente no oceano. A Enigma desempenhou um papel crucial em operações militares, desde os ataques do U-Boats no Atlântico até os movimentos na frente oriental. Após o conflito, inúmeras máquinas Enigma foram descobertas e agora são exibidas em museus por todo o mundo. A Sala de Âmbar. Apelidada de oitava maravilha do mundo, a Sala de Âmbar é considerada um dos mistérios mais cativantes da Segunda Guerra Mundial. Ela era uma sala cheia de coisas bonitas feitas de um material chamado âmbar, que é como uma pedra amarelada e brilhante. A sala ficava no Palácio de Catarina, na Rússia, perto de uma cidade chamada São Petersburgo. Essa sala era muito especial porque tinha paredes feitas de painéis de âmbar, que eram decorados com folhas de ouro e espelhos. Ela brilhava e era tão linda que as pessoas achavam que era uma obra de arte inestimável, ou seja, muito valiosa.
Entretanto, durante a invasão em 1941, a sala de Anbar foi meticulosamente desmontada e levada para outra cidade chamada Königsberg para ser reconstruída. Quando a guerra acabou, a sala desapareceu e ninguém sabia para onde ela tinha ido. Muita gente tentou descobrir, mas não conseguiram. A sala de Anbar simplesmente desapareceu. Incontáveis teorias surgiram e extensas investigações conduzidas pelos governos soviético e russo não conseguiram desvendar o seu paradeiro. E mesmo que ninguém saiba onde está a sala de Anbar original, foi feita uma cópia muito parecida em 2003. Ela foi feita por artesãos da Alemanha e da Rússia e fica no mesmo palácio onde a original ficava. As pessoas podem visitar essa cópia e ficam maravilhadas com a beleza dela, lembrando da sala original que era tão especial. Mas agora me fala, você acha que essa sala foi destruída? Deixa aqui nos comentários. Os manuscritos do Mar Morto. Embora não esteja diretamente ligado ao conflito durante a Segunda Guerra Mundial, houve a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos são como papéis muito antigos que foram descobertos por pastores que cuidavam de ovelhas perto de um lugar chamado Mar Morto. Inicialmente, a turbulência da guerra interrompeu a pesquisa e a interpretação desses tesouros antigos. Somente na década de 1950, uma equipe dedicada de estudiosos conseguiu estudar minuciosamente os pergaminhos, revelando seu profundo significado. Os textos lançaram luz sobre o judaísmo e o cristianismo primitivo, alterando a perspectiva acadêmica sobre a precisão bíblica, as crenças religiosas e o contexto da vida de Jesus. Os manuscritos do Mar Morto contam coisas importantes sobre as religiões antigas como o judaísmo e o cristianismo. Eles mostraram coisas novas sobre o que está escrito na Bíblia e como as pessoas pensavam naquela época. Atualmente, a maioria dos manuscritos está sob os cuidados das autoridades de antiguidades de Israel e é abrigada no Santuário da Parte do Livro do Museu de Israel em Jerusalém. No entanto, alguns manuscritos permanecem nas mãos de colecionadores particulares. Apesar dos debates em curso sobre as suas origens e interpretações, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto continua sendo um dos achados arqueológicos mais significativos do século XX. O tanque Maus. O tanque Maus, que significa rato em alemão, ocupa um lugar intrigante na história da Segunda Guerra Mundial. Esse tanque foi criado por Ferdinand Porsche e é encomendado por Adolf Hitler. O Maus é conhecido como o veículo de combate blindado totalmente fechado mais pesado já construído, com impressionantes 188 toneladas. Seu objetivo era romper as linhas inimigas enquanto se mantinha impenetrável devido ao seu enorme poder de fogo, que incluía uma arma principal de 128 milímetros capaz de destruir qualquer tanque aliado. No entanto, apesar de seu formidável poder, o colossal peso do Maus também trouxe problemas práticos significativos, como baixa velocidade, alto consumo de combustível e a incapacidade de atravessar a maioria das pontes. Um dos protótipos do Maus foi capturado pelo Exército Vermelho nos estágios finais da guerra, embora tenha sido parcialmente destruído por sua tripulação alemã para evitar sua captura. Esse protótipo foi restaurado usando peças de outro protótipo e agora está em exibição no Museu de Tanques de Kubinka, próximo a Moscou, na Rússia. O incidente de Roswell. Embora não seja uma descoberta convencional relacionada à Segunda Guerra Mundial, o incidente de Roswell, de 1947, tem suas raízes no conflito. Esse evento ajudou a moldar as percepções modernas sobre fenômenos extraterrestres, gerando um fenômeno cultural que vai além dos limites da história. O incidente teve início quando um fazendeiro local, no Novo México, descobriu destroços incomuns espalhados por sua propriedade em julho de 1947. Os destroços descritos como fragmentos metálicos, fita de alumínio e material resistente eram diferentes de qualquer coisa com a qual o fazendeiro estava familiarizado. Após relatar a descoberta ao xerife local,
o exército foi alertado e os militares da base aérea de Roswell prontamente tomaram conta dos destroços. Hoje, o incidente de Roswell é uma parte central da tradição americana de avistamentos de OVNIs. A cidade de Roswell, Novo México, abraça seu lugar único na história, realizando um festival e abrigando diversos negócios com temas alienígenas, atraindo turistas de todo o mundo. Embora o incidente de Roswell tenha ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, suas conexões com o conflito através do projeto Mogul e do contexto da era inicial da Guerra Fria o tornam um componente notável da narrativa mais ampla da Segunda Guerra Mundial. O naufrágio do Bismarck. Um grande barco chamado Bismarck foi construído pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Esse barco era muito poderoso e tinha muitas armas, mas também era uma ameaça para os amigos dos aliados. A saga do naufrágio teve início na infame Batalha do Estreito da Dinamarca em maio de 1941. Nesse confronto, o Bismarck e o cruzador Prince Eugen enfrentaram os navios britânicos Hood e Prince of Wales. O resultado foi a perda trágica do HMS Hood, um dos piores golpes navais britânicos durante a guerra. Após essa vitória, o Bismarck buscou escapar da perseguição da frota britânica em direção à segurança da França, mas um avião de caça lançou uma bomba que danificou o leme do Bismarck. Isso fez com que o barco não conseguisse escapar. Isso permitiu que a frota britânica se aproximasse. E então, o Bismarck afundou no mar. Dizem que a própria tripulação do barco fez ele afundar para que ele não fosse capturado. Anos depois, um mergulhador encontrou os pedaços do Bismarck no fundo do mar. O SS Richard Montgomery. Localizado no estuário da Tamisa, perto de Sheerness, Inglaterra, o naufrágio do SS Richard Montgomery, um navio de carga Liberty carregado de explosivos, representa uma ameaça contínua e uma lembrança vívida das pendências deixadas pela guerra. Construído em 1943 como parte do esforço de construção naval americano, o ISS Richard Montgomery foi utilizado para fornecer suprimentos vitais às forças aliadas. No entanto, sua história tomou um rumo sinistro. Em agosto de 1944, o SS Richard Montgomery ancorou no estuário da Tamisa com cerca de 7.000 toneladas de munições a bordo. Sua carga incluía explosivos, detonadores, bombas de diversos tamanhos e cartuchos de munição para armas pequenas. No entanto, a embarcação ficou presa no leito lamacento do mar devido à maré baixa e ao peso excessivo da carga. Como resultado, o navio afundou, levando consigo sua perigosa carga. E se você gostou desse vídeo, vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela que vai te surpreender. Corre lá para conferir, vai. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.